A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. Outra vez, mais uma vez, e como sempre, aqui está o Rubens e a Elaine. E aí, amadinha, feliz em fazer mais um vídeo aqui para nossos irmãos assistirem? Sim, com certeza. Eu também, minha rica. O Criador sabe da minha felicidade, não só de estar do lado da minha vida todos os dias, mas também de poder abrir aqui o microfone, a câmera, né? E estar do lado da minha companheira que tem me sido a minha auxiliadora em tudo isso e até mesmo nessas questões, né? E principalmente, né? Nas questões espirituais, né, minha amada? O que é estar do meu lado nas questões espirituais, amada? É quando eu for gravar, você estar fisicamente aqui próximo de mim ou compartilhar das ideias que o Espírito do Pai tem colocado no teu coração para que você compartilhe comigo e eu contigo? Ah, com certeza é o segundo. É o segundo, É né? o segundo. Tem dúvida disso ou não? Nenhuma. Antes de você ler verdadeiramente a Escritura de forma linear, você teria essa consciência ou não? Não. Não teria. Definitivamente não teria, né, amada? Definitivamente não. Amado, o assunto aqui hoje é a questão espiritual e físico, né? Eu penso que o atrativo deste vídeo aqui hoje, né? O que vai fazer com que as pessoas prestem atenção, eu creio que ele tem um potencial muito menor de fazer com que a pessoa se disponibilize a assistir do que, por exemplo, o vídeo sobre casamento. Não é verdade? É. Mas eu digo a você, amado, não para poder fantasiar e nem valorizar esse trabalho aqui, mas eu digo que esse aqui é extremamente, muito mais importante do que o vídeo de casamento. Porque o vídeo de casamento, ele fala mais sobre as coisas terrenas mesmo, entende? Claro que com reflexo na vida eterna, né? Porque um bom comportamento aqui, na verdade, digno, vai fazer com que a gente tenha melhor, né, chance de estar no paraíso com o Pai. Mas esse de hoje diz respeito exatamente ao paraíso. Com certeza. Né? A salvação eterna. Então eu penso, amado, que esse aqui é muito mais importante. E eu vejo que você já está assistindo, isso é muito bom. Peço que você não deixe de assistir. Nós vamos trazer apenas 5 pontos. Até porque, amada, né, a gente não fica realimentando as pessoas e nem dando de comer. A gente dá o caminho para a pessoa enxergar os pastos verdejantes. Agora é com ela. É com certeza. Da vez passada, quando nós falamos a respeito do assunto igreja, nós colocamos 3 passagens da Escritura. Não é verdade? Foi. Dali para lá as pessoas já encontraram muitas outras e vão encontrar mais. Hoje nós daremos 5. 5 mostras na Escritura da questão envolvendo o espiritual e físico. Para a gente entender bem essa coisa. Quando nós passarmos a entender direitinho, né, as coisas físicas e espirituais, o que representam, né, então certamente, meu amado, sem dúvida nenhuma, a partir daí nós vamos abrir um leque. Eu chamo chave de conhecimento, sabe, amada? É tipo uma ferramenta de conhecimento. Imagine você ter uma ferramenta para você, por exemplo, torcer um parafuso que não sai porque ele está apertado. Você pega uma chave de boca. É uma ferramenta. Com ela você tira o parafuso e desprende o que está preso. Não é verdade? Outra ferramenta boa é a chave. Você enfia no cadeado na porta e você destranca. Então, quando eu falo chave de entendimento ou ferramenta de entendimento, é alguma coisa que você vai usar e a partir de agora, quando você deparar com a mesma situação, você usa essa chave de entendimento. Na questão dos Illuminati, por exemplo, a regra de 3 é uma forma de conhecer, né? Bastante coisa dos Illuminati. E não tem só a regra de 3, tem várias outras. Mas essa, por exemplo, é uma chave de entendimento. Assim também, a questão de lei e graça, quando a gente começa a compreender sobre lei e graça, tá certo? Quando a gente começa a compreender sobre o que é bíblico, mas quais são as práticas que o Salvador ensinou, uma coisa, né, em relação a outra, a gente começa a ter chave de entendimento. E hoje, amada, é mais uma chave sensacional. Essa sim. É a chave do espiritual e físico. Nós vamos aprender isso aonde, amada? Nas palavras da Elaine e do Rubens ou na Escritura? Na Escritura. Seja o homem mentiroso e verdadeiro. A Escritura, de acordo com o que está escrito.
né? E hoje estou muito feliz, estou aqui com essa camisa que a irmã do Rio de Janeiro nos deu, junto com seus 2 filhos, né? Um abraço muito especial para a irmã, sempre agradecendo, né? Um bordado bonito aqui, muito obrigado, irmã. Amadinha, vamos lá então, minha rica. Eu quero começar perguntando algumas coisas a você. Nós temos um corpo físico. Por que ele é físico? Porque ele é constituído de carne, sangue, pele, não é isso? Correto. Nós temos dentre os órgãos deste corpo físico um órgão que é muito especial. Ele é muito diferente. Sabe? Ele difere de todos os órgãos. É ele que comanda todos os outros. Qual é ele? O cérebro. O cérebro é físico? Sim. É físico, ele é uma massa cinzenta. Agora, a mente é física? Não. A mente não é física. Hoje, amada, graças à tecnologia, nós podemos ver isso de uma forma muito analógica, bem simples. Nós temos, por exemplo, um processador Intel, aquele negocinho quadradinho que fica no computador. Ele é físico. Sim. Mas as informações que geram através dele, imagem, áudio, né? Tudo aquilo que o computador faz é a mente. Então nós temos o hardware e o software. O hardware é aquele que você pega e encaixa Sim. lá no computador. Esse é o cérebro. Esse é o processador. Hardware. Agora, quando você gera uma energia nele, dá vida a ele, que você liga na tomada, ele agora não tem só o hardware. Ele tem o software, que é a programação toda que passa por ele. Faz você ver um filme, faz você escrever um texto, faz você ouvir, faz você transmitir sua imagem, falar como no telefone, enfim, faz tudo. Opera máquinas, faz tudo, mas agora é a mente. Então vamos lá, meu amado, vamos começar a usar a ferramenta de entendimento. Vamos. Tá certo? Essa é a questão espiritual. Espírito é isso. Entende? O Criador. Porque hoje, amada, em 2013, nós conseguimos, com a tecnologia atual, fazer essa analogia. Porque hoje nós temos o computador. Imagine falar disso para os nossos tataravôs. No tempo da televisão a lenha. Você já viu a televisão a lenha? Ainda não. Então, mas talvez tenha existido a televisão a lenha. No tempo da televisão a lenha, falar no hardware e software, o povo não entenderia. Não. Por isso o Salvador muito bem disse assim: ora, Nicodemos, você é mestre em Israel, sistema religioso, Nicodemos, Certo. e não sabeis dessas coisas? Se eu vos falo, Nicodemos, sistema religioso, pastor hoje, se eu te falo das coisas terrenas e você não sabe, quem dirá se eu falar das espirituais? Das espirituais. Se Nicodemos tivesse um computador naquela época, certamente o Salvador poderia falar para ele sobre hardware e software. Para entender, né? Mente e cérebro. Sério. Porque aí ele entenderia. Então, meu amado, você hoje, se você está hoje no mesmo processo que o Nicodemos, que é no sistema religioso, saiba que você não está na época do Nicodemos. Hoje o Salvador poderia falar para você, pessoalmente, sobre hardware e software, para você entender o que é o cérebro e a mente, a coisa física e a coisa espiritual. Mas como o Salvador não está em corpo presente aqui, ele deixou na Escritura para nós. E pela benevolência dele, né, e aí eu não vou me engrandecer, mas nós aqui abrimos essa discussão, né, amada? Certo. Você nunca ouviu ninguém falar sobre isso, ouviu depois que nós falamos, porque o Criador tem nos dado conhecer essas coisas e usar essas ferramentas de entendimento. Como essa da analogia entre o cérebro e o computador. Né, amada? Correto. E por isso hoje você está, graças à tecnologia também, tendo alcance da imagem do Rubens, da voz do Rubens, da imagem da Elaine, da voz da Elaine e tantos outros irmãos, falando o que está na Escritura de forma mais espiritual. Com certeza. Né, amada? É de forma mais espiritual do que o Salvador falou na oportunidade para Nicodemos. Sim. Ele mesmo disse: se eu vos falo das coisas terrenas, Nicodemos, você que é mestre, você que é um pastor, um religioso de Israel, é isso que ele falou, né? E você não entende? Quem dirá se eu falar das coisas celestiais, espirituais? Então, amado, hoje você está ouvindo aqui esse programa e vai entender até o final dele com essas 5 passagens da Escritura o que é físico, o que é espiritual. Amada, talvez você não se lembre, mas existem exemplos lindos de sombra na velha aliança
de quem via o físico e não via o espiritual, mas foi dado o conhecimento de ver o espiritual. Não lembra nenhum, não é verdade? Agora sim, no estalo. No estalo não, mas eu vou falar, você vai se lembrar de alguns e creio que você também. Eu começo com Eliseu. Eliseu tinha um pajem, um assessor, né? Um menino que andava atrás dele, acompanhava ele. Mas esqueci o nome que se dá. Tanto que o de Jonathan chamava Purá. O assessor do Jonathan, filho do Saul, sim, amigo de Davi, chamava-se Purá. O moço de Jonathan. O moço. Chamava o moço. Então, e o moço de Eliseu chamava-se Geazi. Só que Geazi, né, o Criador fez um milagre. Naamã se livrou da lepra e Geazi foi atrás dele e pegou propina, dinheiro, certo, bens materiais, igual 99,9% hoje o sistema religioso faz. Mas não é esse o assunto. Então Geazi pegou lepra e sumiu. E Eliseu arrumou um outro moço para acompanhar ele. Agora é que vem. A cidade estava cercada. O exército da Síria, esse período, amado, olha como a escritura é rica, amada. Se você for ver a história, não foram os babilônios? Egito, depois Síria, depois Babilônia? Sim. Então, esse é o período da Síria. Certo. Quando a Síria estava conquistando o mundo. Então, a cidade estava cercada pelo exército da Síria, que era igual gafanhotos, era gente pra caramba. Certo. E o garoto, ele só via o quê? Físico ou espiritual? Físico. Ele só via físico, amada. Entende? Isso é sombra para nós hoje. Aí Eliseu falou para ele assim: não se preocupe, meu ajudante. Maior é aquele que está conosco. E abriu o entendimento do moço, e o moço viu o exército do Criador. Entendi. Muito mais forte, muito maior do que o da Síria. Então é o momento que você vê o espiritual e o físico. Entende? Entendi. Eliseu, profeta do Criador, não é sacerdote, não é religioso, é um homem comum. Não é? Agora, esse sistema podre que está aí, tenta assemelhar eles a profeta. Sim. A vidente do passado. É ruim, hein? É ruim, não tem nada a ver. Esses que estão aí são os herdeiros daqueles que assassinaram os profetas. Quem denunciou foi o Salvador. São os que tomaram e tomam até hoje o reino à força. A força, com violência. E até mata quem se importa no caminho deles. Amada, aquele moço lá, que era o ajudante do Eliseu, ele tinha visão só física. O que ele viu foi o inimigo. Quando Eliseu, pedindo ao Pai, abriu os olhos dele espirituais, ele viu o espiritual. É um caso fantástico porque é sombra. Vamos a outra sombra? Vamos. Quando aquele pastor assalariado, ele era um pastor mercenário, só ia atrás de dinheiro. O nome dele é Balaão. Quando Balaão, a pedido de Abimeleque, foi amaldiçoar o povo do Salvador, então ele só viu o físico. Ele não conseguia ver coisas, amadas, do Criador como anjo. Mas a aguinha dele viu. E teve um momento que o Criador abriu os olhos dele, aí ele viu. Entendeu? Aí ele viu a coisa espiritual. Será que apareceu algum anjo na frente dele? Não. Pode até ter aparecido ou não. Sim, claro. Não importa. O negócio é que ele passou a ter a noção do conhecimento da coisa espiritual. É um outro. Quer ver agora o terceiro e último? Só como sombra para a gente lembrar? Amada, desses dois exemplos, o Criador abriu os olhos dessas pessoas e elas enxergaram. Por um momento. Porque Balaão errou. Sim. Balaão voltou e não quis saber disso. Ele deu um jeito de fazer o povo pecar. Entende? Mas, pelo menos, ele abriu a visão espiritual. O outro que abriu foi o moço do Eliseu, que substituiu a Geazi. Não sei o nome desse moço. Se está escrito, eu não lembro. Eu até não leio essas passagens, ó. Eu li quando eu estava contaminado, nunca mais li. Né? Eu lembro da época antiga. Agora o terceiro não teve visão espiritual e continuou sem ter. Chuta o nome dele. Nicodemos? Davi. Davi? Velha aliança. Estamos falando da velha ainda, Davi. Embora Nicodemos, é claro, foi no período da velha aliança, mas está registrado no Novo Testamento, na Bíblia, né? Mas Davi. Sim. Por quê, amada? O Criador falou para Azalael e Eliabe: olha, eu o capacitei na arte do entalhe e do ouro, para que vocês façam para mim a minha tenda,
Entende? Sim. E o Criador não quis que Eliabe e Azalael fizessem uma casa de pedra, mas uma tenda de pele. Então, o sentido da coisa na sombra é aquela arca dentro da tenda de pele. Por quê? Porque é sombra de nós hoje. Hoje nós somos esse tabernáculo de pele. A arca aqui dentro é o entendimento correto, é o Espírito do Pai. Hoje nós vamos aprender muito sobre isso, né? Então quer dizer, mas Davi, amada, não tinha visão espiritual. Davi via era o urso, os problemas que atacavam Israel e ele detonava. Ele via o leão, problema físico que ia devorar Israel e ele detonava ao fim da espada. Ele orava ao Criador e pedia para matar, para vencer, né, todos os inimigos. A oração dele ao Criador era sempre essa: tira de diante de mim os meus inimigos, detona aqueles que me perseguem. Era sempre essa oração. Põe uma mesa na presença dos meus adversários para que eu engrandeça perto deles. Era só físico. Portanto, Davi só tinha visão física, amada, que nessa oportunidade ele disse: olha lá, que pena. A arca repousa numa tenda de pele e eu descanso numa casa de cedro. Quer dizer, ele não entendeu o fio da meada. Que o Criador mandou fazer uma tenda de pele porque ele queria uma tenda de pele. Sim. Porque a tenda de pele, ela é uma sombra de nós hoje. Mas a de cedro ou de pedra não seria. Não seria. Não é verdade, amada? Como mas não Davi, é, né? como não é. As que estão aí. Como não é, nenhuma dessas. Agora, Davi, amada, não abriu a visão hora nenhuma, porque ele morreu juntando peças de ouro para construir a casa de pedra. Mesmo o Criador falando através de Natan que não habita em templo feito por mãos de homens. Verdade. Mas Davi ainda insistiu nessa. Ele não fabricou, ele morreu. Mas ele deixou tudo pronto para Salomão fazer aquela blasfêmia contra o Criador. Né, amada? Mas tudo bem, o que eu quero que você veja então, amada, é que existem os aspectos espirituais e físicos. Amada, os homens do passado não viam, a não ser por um momento que o Criador abriu os olhos, a visão espiritual. Entende? Não via. Apenas após o momento em que o Salvador veio ao mundo, que ele tentou fazer com que as pessoas agora enxergassem isso. De forma efetiva. O Salvador, amada, lutou para isso. Mas eu pergunto, resolveu o problema? O povo, o mundo todo hoje vê o espiritual? Não. Não vê, amada. Algumas pessoas na velha aliança conseguiram ver. Aquele Nicodemos, então, cara, é o cara mais... O Criador possa ter piedade dele, amada. Hoje, da alma dele. Porque era o cara mais duro de se roer que tinha. E os descendentes dele, né, estão aí hoje, né? Os que acompanham aquela ideia deles são esses que estão aí no processo religioso, de Nicodemos. Tanto que eles enaltecem Nicodemos. Mas o Salvador deu uma bronca: és mestre em Israel e não sabeis dessas coisas elementares? Quer dizer, por que ele ensina coisa? Se diz um homem entre o Criador e o homem e não sabe das coisas espirituais. Nós vamos chegar no Nicodemos ainda. Por enquanto estamos dizendo isso. Na velha aliança, aquele povo do período anterior só enxergava coisa física. Por mais que os profetas falassem, mas eles não enxergavam definitivamente. Agora, depois que o Salvador veio, nós vamos ver 5 passagens do Salvador falando e mostrando coisas espirituais. Certo. E aí, meu amado, agora um recado para você. Se dessas 5 pessoas, nesses 5 exemplos que nós vamos dar, o Salvador explicou coisas espirituais, e se apenas 5 entenderam, eu penso que você agora também pode ter a chance de ser um desses que venha a entender. Porque saiba de uma coisa, meu amado, esse mundo que está aí ainda fica confiando nas coisas físicas, querendo ver coisas físicas, igualzinho do passado, igualzinho àqueles que crucificaram o autor da vida, igualzinho àqueles que mataram o nosso Redentor, igualzinho àquele processo religioso que estava lá e está aí até hoje. Mas espero que você possa analisar com a gente e a partir de agora também ter os seus olhos espirituais abertos para saber exatamente o que é e o que não é espírito. As pessoas que já estão acostumadas a assistir nossos vídeos, amada, elas já sabem que não dá para ver com pressa. Sim. Não tem como você, em 10 minutos, você aprendeu que durante 2000 anos ficou oculto. Não tem. Então não adianta correr para assistir. É porque a pessoa quer estar com sede. A água, quando está com sede, se você beber logo muito assim, faz até mal. Engasga.
Não é verdade? Então está com sede de aprender, mas saiba que você já passou muito tempo sendo enganado. Vamos devagar, sem pressa. Se não dá para assistir agora, porque tem outra coisa para fazer, faça. Tá certo? Porque você precisa viver, é normal. Agora, quando você puder tirar um tempo para assistir, aí você para, senta com a família ou sozinho, né? Sozinho até melhor que ninguém conversa, né, amada? Com certeza. E as coisas espirituais também, amada, que se discernem no espírito, né? No entendimento. É bom que você esteja sempre sozinho, é melhor estar sozinho, porque é coisa muito íntima de você com o Pai. Verdade. Então assiste, depois você assiste de novo e mostra para outra pessoa, porque muita coisa que passou despercebido, na segunda visão já vê melhor, mas faça isso no momento que você não tem outra coisa para fazer. E de preferência, né, com a escritura. Né, Falou também. tudo, amadinha. Né? Me esqueci de um detalhe tão importante. Pega na mão e o que eu falar aqui hoje, eu vou citar algumas passagens pequenas, amada. É um costume que a gente não tem de fazer, mas você vai ler tudo em casa. Melhor. Pega um trecho bem grande e lê. Tá certo? Depois que você assistir o vídeo, você dá uma repassada. Pode pegar um papel para anotar essas passagens e depois numa geral. Tá certo? Para não ver só o que eu falei aqui, porque é assim que o sistema te engana há 2000 anos e jamais eu me utilizaria desse método para também levar você ao erro. Não tem esse interesse. Então anota e lê o contexto inteiro, né, sem erro. Amadinha, nós falamos aqui na passagem anterior, até citamos o moço lá do Eliseu, né? Sim. E que foi aberto a visão espiritual dele, e ele viu o exército do Criador, né, que é muito mais numeroso do que o exército do rei da Síria. Certo. Verdadeiramente, ali naquele caso, ganhou-se uma batalha, mas não a guerra, porque a Síria dominou tudo. Não é verdade? Nós sabemos disso. Mas o que eu quero dizer aqui não é sobre a vitória ou a derrota, ou a vitória parcial. É sobre a questão espiritual. Este é o objetivo do vídeo, espírito e físico. É verdade. Não é isso? Só dizer o seguinte, amada, as coisas antigas são apenas sombras das coisas futuras. Hoje, por exemplo, amada, quando é aberto o entendimento da pessoa, o espírito, ela consegue ver as coisas espirituais. Mas existe uma guerra ainda nisso. Como na época do Eliseu e do moço dele. A guerra hoje, amada, é sobre esse tema. Eu estou saindo um pouquinho do contexto, só para que não passe em vão esse trecho do moço, do Eliseu, o ajudante dele, e o exército da Síria. Por quê? Porque você passa a entender alguma coisa espiritualmente da Escritura. E essa coisa do entendimento da Escritura espiritual, ela é contrária ao que se vê por aí. Totalmente. Então, quando a pessoa vê por aí aquele grande exército do rei da Síria, que cura as pessoas nesses lugares, entende, amada? Que mostra pessoas balançando com o Espírito Santo nesses lugares, coisas físicas. Que mostra uma falsa prosperidade que é terrena, físico. Então é um exército do rei da Síria. Entende? Verdade. E se a pessoa for fraca como o ajudante de Eliseu, ela não vê que as coisas espirituais são contrárias a essas, é outro exército. E essa força contrária é a força do Criador. É contrária às coisas físicas. Por isso que há essa guerra ainda hoje. Igualzinho na época em que, de um lado, o exército da Síria poderoso, fazendo milagres, fazendo prosperidade, tudo com arte do engano, segundo o que está escrito. Fazendo pessoas cadeirantes levantar e andar, jogar a muleta para o alto. Levar as pessoas dos problemas físicos daqui. Olha, dar a chave física daqui, o casamento físico daqui. A riqueza física daqui. Esse é o exército. O templo físico daqui. O templo físico daqui. Este é o rei da Síria. Verdade. Cercando o povo do Criador. Cercando e tragando. E tragando, amada. Entende? Por isso, amada, é que quando abre-se os olhos espirituais, a força do entendimento espiritual, que essa é do Criador, é mais forte que isso. E você passa a ver isso depois com nojo desse exército podre do rei da Síria.
Você, quando entende mesmo que você se liberta do processo religioso, você passa a ter nojo. Você vai num lugar desse para ver esses generais desse exército do rei da Síria falando, você tem nojo daquilo e vai. Não quer dar ouvido mais àquela nojeira. É uma coisa que você falou, quando os olhos espirituais são abertos, o entendimento, né? Realmente a gente passa a entender o espiritual 100%. E quando vê essas coisas, assim, é absurdo. Amada, aquilo que eu aprendi direto do Salvador. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Quando ele aprendeu direto do Salvador, ele aprendeu coisas físicas ou espirituais? Espirituais. O que abriu nele não foi o entendimento espiritual? Foi o entendimento. Então ele entendeu também que aquilo tudo era lixo, esterco? Entendeu. Perda de tempo? Perda de tempo. Será que Paulo, Shaul, estava errado? Não. Não, amada, é assim mesmo. Não, ele não pode ser. Ele viu o exército do rei da Síria no sistema religioso. Pronto para dominar, para tragar, para poder escravizar o povo. E ele viu desde aquela época, porque o sistema religioso que está aí fala que ainda vai, né, que aquelas coisas assim ainda vai acontecer, mas naquela época de Paulo já... Já, com certeza. Aí você vê, amada, que, por exemplo, esse exército inimigo do povo do Criador, se você quiser achar uma representação para ele no contexto político, você não acha. O contexto político é a favor, amada. O cara que faz curso de teologia, se ele fizer qualquer crime, ele não é preso como criminoso comum? Então o sistema ajuda, inclusive. Ajuda. As igrejas são livres de muitos impostos. A católica, inclusive, se estabelece na praça pública. Então você vê que o exército adversário não é o político. Não. O exército adversário é justamente o processo religioso. Esse é o adversário do povo do Criador. Por isso foi dito em profecia, né? Já divisão espiritual. Sente-se ao meu lado, até que seus inimigos sejam postos por descabelo dos seus pés. Né, amada? Inimigo é quem? Processo religioso. O exército contra o povo do Criador é quem? É o exército do sistema religioso. É difícil aceitar isso. Porque é eles que vão contra o que está escrito e contra o próprio Criador, né? São eles mesmo. E eles que veem sempre o lado físico da coisa e não espiritual. Eles veem o lado físico, mas eu não sei como, até hoje eles conseguem enganar as pessoas, né, os irmãos, a entender que é físico. Que é espiritual, mas é físico. A gente que está fora agora, graças ao Criador, a gente vê que é físico. Mas as pessoas enxergam o espiritual. Um exemplo clássico disso é quando nós fomos na igreja com a nossa queridíssima amiga Cris, que nunca tinha ido. Né? E quando ela viu aquela mulher lá na frente, vamos adorar em espírito, irmãos, dá glória, dá aleluia. E o povo todo começou a cantar. Vamos adorar em espírito. Aí a Cris levanta do banco, a Madinha tem que segurar ela, porque ela nunca tinha entrado na igreja. Fala, como eles estão falando lá físico? Que isso? Isso é um absurdo. Eles estão falando adorar físico, mas estão adorando espiritual, mas estão adorando físico. Por quê? Porque se você estiver acostumado a ouvir isso, tu acha que isso é normal. Mas quem nunca, né, esteve no local, acha estranho. Acha estranho. Seria a reação de Paulo. Vamos adorar em espírito, irmão, dá glória, dá aleluia. Poxa, isso é espírito, gritar e pular? Isso é físico. Mas esse povo, amada, está todo confundido pelo exército da Síria. O exército da Síria arrumou emboscada com eles e os confundiu. Infelizmente, né, Rubens, muitos parece que preferem, gostam de serem confundidos. Amado, tudo que eu falo, amada, não é porque eu inventei, não. É de acordo com o que está aqui, por isso se encaixa. Quem foi o chefe do exército da Síria que fez o templo? O Arão. Abi. Né? Não é verdade? Sim. Irão Abi. Irão Abi. Falei Arão. Por que, amada? O próprio adversário, o próprio povo contrário ao Criador e ao povo dele foi que construiu o templo. Certo. Ou não? Sim. Foi o rei da Síria. O rei da Síria. A Síria, o adversário. Mas vamos em frente, amada. Vamos em frente porque nós temos que mostrar para esse povo, pelas escrituras, o que é espiritual, o que é físico. Amadinha, o Salvador teve vários discípulos. Sim. E 12 apóstolos. Entre os apóstolos dele, tem um que a escritura diz que é o amado do Salvador. Né? Por que será, hein? E tem também, amada, um que era super carnal, extremamente carnal. Você arriscaria dizer qual era o apóstolo mais carnal do Salvador? Eu acho que seria... O mais só via físico. Carnal. Judas não era. Judas era, como é que chama? Mercenário. Pedro.
Pedro era super carnal. Repara para ver as atitudes dele. Pedro era o cara... Amada, ele não compreendia as coisas físicas, espirituais. Muito dificilmente ele compreenderia. Entende? Mas você vê que até mesmo quem não era, vamos dizer assim, apóstolo, já tinha compreendido. Por exemplo, aquela mulher que vem atrás dele, a mulher de Cananeia. Também mesmo. Os cachorrinhos comem das migalhas. É verdade. Nem em Jerusalém eu vi tanta fé espiritual. Não é físico, fé. Não é verdade, amada? É no entendimento a fé. Por quê? Porque ela já havia recebido a graça antes da hora, o favor imerecido. Ela já sabia que nós também temos participação. É verdade. Ele vira para ela e diz, mulher, nem em Jerusalém vi tanta fé assim, vi tanta concepção da nova aliança, né? Tanto entendimento, né, amada? Dá tanto espírito, né, verdadeiro. Sim. Essa é a palavra. Mas Pedro, coitado. Amada, a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Está escrito? A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra do Criador. Pedro foi cortar logo o escutador de baião do cara. É o contrário. Hein? Olha o que Pedro foi cortar. Foi cortar as orelhas do cara. Porque essa orelha aqui, amada, ela encanaliza o som direitinho aqui através do lóbulo aqui, ó. Tem um labirinto aqui, ó. E o som entra. Então, a orelha é muito útil para a audição. Se a pessoa não ouvir, amada, como a pessoa vai conhecer? Verdade. Então, o ouvido é importante. Isso é para a gente ter hoje uma visão das coisas. Pedro estava amputando um hardware utilizado para o espiritual entrar. Sim. Entende? O entendimento correto. Quando alguém falasse para ele. Então, é uma sombra. Pedro era físico. E qual era o apóstolo comprovadamente mais espiritual do Salvador, que conhecia coisas espirituais? João? João. Nós vamos ler essas passagens de hoje, amado, e elas estão em qual evangelho? Lucas? Não. Mateus? Não. Marcos? Não. Qualquer outra carta de Paulo ou de qualquer outro? Também não. Ela está onde? Em João. Em João. Então João, quando descreveu o evangelho, né, vamos dizer assim, né? A vida do Salvador, ele pegou um aspecto que é muito especial. Tanto que, amada, coincidência não existe, amada. João falou mais de amor do que qualquer outro, porque ele entendeu mais o plano espiritual. Sim. Qual é o apóstolo que mais falou de amor? João. É verdade. Não é verdade? Sim, é verdade. E qual é o que falou mais das coisas físicas em contraste com as espirituais? João. Nós vamos ler hoje as passagens de João para a gente ficar maravilhado aqui. Está pronta para começar a ler, amada? Sim. Agora resta perguntar a você, meu amado. Está pronto para deixar o seu escutador de baião agora, bem liberado, não prestando atenção mais em nada, para receber essa informação nossa, que o Pai, pela sua benevolência, através do seu Santo Espírito, o verdadeiro Espírito do Pai, tem colocado, através da nossa humilde colaboração? Então, se não está preparado, prepare-se, porque a partir de agora, nós vamos realmente ver o que é físico e o que é espiritual, de acordo com a Escritura, através de João, apóstolo amado do Salvador. Eu penso que quando nós passarmos, amada, a utilizar essa chave de entendimento do que é físico e do que é espiritual, vamos ter muitas respostas para coisas que nós vemos, por exemplo, nas pregações religiosas que estão na internet, que estão nos DVDs, que estão nos púlpitos, né? E que estão em todos os lugares por aí. E até mesmo onde a pessoa frequenta, nessas denominações religiosas evangélicas. Nós vamos compreender muito melhor com a chave do entendimento do físico e do espiritual. Então vamos, minha rica. Vamos ouvir a palavra. E nós escolhemos aqui 5 passagens apenas, mas você vai encontrar depois, claro, muito mais. E essas 5 passagens estão no Evangelho de João. Você pode começar a anotar aí para depois você ler o contexto inteiro. E nós vamos à primeira passagem, vamos ver um contraste entre o que as pessoas enxergavam na época, que é físico, e a mensagem do Salvador, que é espiritual, é no entendimento. Antes de ler, amada, só mais uma coisinha sobre entendimento e espírito. Sim. Amado, presta atenção, olha para cá. Quando você ouvir falar em coisa do espírito, você
pode associar ao entendimento que vai dar certo. E até mesmo em relação ao Espírito Santo, o Espírito do Criador. Com relação a nós, sempre você pode colocar como o entendimento correto das coisas do Pai, que o Pai quer que a gente saiba. Pode colocar porque vai dar muito certo. Espírito, se você entender o espírito da coisa, né, amado? Já viu essa palavra? Sim. Entender o espírito da coisa é entender o sentido da coisa. Olha aqui. Poxa, esse lar dessa pessoa, coitado. Ali existe um espírito de contenda. Amado, a palavra contenda é um paradoxo. Por quê? Tenda vem de entendimento. Contenda. E com vem de conjunto. Entendimento conjunto. Só que há um desentendimento conjunto, uma contenda. Certo. Então, quando nós falamos assim, existe um espírito de contenda, é porque não existe entendimento. Entendeu? Então, espírito e entendimento sempre se encaixa. E sabe por que eu acho que se encaixa? Porque antes a gente tinha, não entendimento, mas falava espírito, era meio complicado. Porque agora a gente falando assim, ter o verdadeiro entendimento das coisas do Criador e colocar como entendimento é melhor. Por quê? Porque quando fala espírito, o pessoal assim protestante já imagina algo assim bem místico, né? Porque Espírito Santo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Muito. Entendi perfeitamente. Eu sou eternamente grato, minha rica, porque vai passando algumas coisas que eu não captei. Quando você lança, eu capto. Aí fica bonito. Por exemplo, amado, um erro comum. Olha, o espírito imundo que está ali. Olha, o espírito imundo que está lá. Até na Bíblia está escrito espírito imundo para casos de demônio. Mas não é espírito imundo, são entidades. Uma coisa é entidade. Uma entidade demoníaca, né? Um ser demoníaco, o demônio. Esses são seres extradimensionais, não são espirituais. Entende, amada? Eu ainda vou fazer um outro vídeo especial sobre seres extradimensionais. Pode chamar até de reptiliano se quiser. É verdade, amada. Sim. Entende? Sim. Pode chamar de reptiliano, não tem problema. Mas seres de outra dimensão, não é? Não vou dizer de outro planeta nessa dimensão, mas de uma dimensão fora dessa. Certo. São as entidades. São esses que você de vez em quando vê até se materializar. Isso não é espiritual que se materializa. Isso é ser de outra dimensão que se transpõe a essa. E eu já tive experiência com isso. E não que eu tenha incorporado em mim, mas eu já vi pessoalmente, né, se formando. Mas o que ocorre, amada, é que uma coisa é uma coisa. Seres, demônios, né? Vamos dizer, espírito imundo, não é coisa espiritual nem espírito, é ser de outra dimensão. Isso é uma coisa. Agora, espiritual é outra coisa, é o entendimento. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né? Mas foi isso aí que tu falou. Foi isso aí que eu falei. Tá certinho, minha rica. Então, amada, é bom que as pessoas saibam disso, para poder a gente seguir uma linha aqui que vai dar para que aconteça o deslanchar aqui do entendimento das coisas. Então, meu amado, quando você ouve falar assim, poxa, essas pessoas não estão no mesmo espírito, não estão no mesmo entendimento. Sempre entendimento e espírito é igual. E quando você vê o Espírito Santo, o Espírito do Pai, em relação a nós, pode colocar como entendimento correto das coisas do Criador, entendimento da verdade. Por isso, amada, que a questão espiritual é muito individual. Por isso é que é dado o Espírito segundo o dom de cada um. É dado o entendimento. Por quê? Porque naquele grande dia não vai haver uma prova, como na escola, que é a mesma para todo mundo. É verdade. Não é verdade? Todo joelho individualmente se dobrará nos pés do Criador. Então, o espírito dele, o entendimento verdadeiro dele, é dado segundo a medida a cada um. Por quê? Porque é coisa muito pessoal. Não existe um Espírito Santo genérico. Não. O Espírito Santo, ele é muito especial para cada um. Por isso a gente não pode dizer para o irmão assim, olha, você não tem o Espírito Santo. A gente não sabe o Espírito Santo conforme foi dado ao irmão. É verdade. Mesmo sendo cônjuge, filho, ou pai ou mãe. Com certeza. Né, amada? É verdade. Porque o entendimento correto das coisas do Criador é muito individual. O Espírito Santo para nós. O que é diferente do que é ensinado aí nos tempos, né? Porque o Espírito Santo deles é o mesmo. O que faz todo mundo ter a mesma rebola, reação. Pula. Na verdade, é um espírito bagunceiro. Esse eu não respeito, isso dali. Arruaceiro, né? Arruaceiro.
Vamos lá, amada? Pode ser até uma entidade ali, não duvido disso, não descarto, né? Um demônio, né? Um diabo, um demônio, um anjo caído, um troço qualquer. Certo. Ah, o anjo não caiu, Rubem. Quem disse que o anjo não caiu? Eu nunca disse isso, é que o pessoal às vezes bota palavra na minha boca. Eu disse que nunca houve um anjo que tocava na orquestra no céu, que se rebelou contra Deus, era bom e ficou ruim. Né? Sim, mas a rebelião dos anjos houve. Vamos então dar 5 a primeira vez em que nós vemos esse confronto entre a coisa física e a do entendimento. Entende? O Salvador chegou naquele templo de Herodes, feito por Roma em acordo político com os judeus. Correto. Derribou as mesas, expulsou os cambistas. E aí, quando ele fez isso, foi um ato de uma autoridade, né, de expulsar as pessoas dali, porque estavam fazendo o povo de comércio. O povo. Mas aquele homem religioso que comandava o templo, responsável pelo templo, chegou para ele e falou: com que autoridade você faz isso? E ele diz, de forma espiritual, no entendimento: derrubem este templo e edificarei outro em 3 dias. Sim. Este templo, apontando agora para o de pedra, foi feito em 46 anos e você disse que vai fazer em 3 dias? Mas o Salvador não falava do templo de pedra, ele falava do seu corpo. Correto. Físico e espiritual. Vamos ler só essa passagemzinha, amada. Espiritual. Mas ele falava do templo do seu corpo. O Salvador falava de coisa espiritual. No entendimento. Para que nós venhamos a entender que o corpo dele, numa forma de entendimento, somos nós. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Aquele povo daquela época enxergava coisa física, achando que o Salvador se referia ao templo. Mas ele não se referia ao templo, isso está bem claro. Ele não falava de coisa física, ele falava de coisa espiritual. Mas ele falava do templo do seu corpo, o templo do corpo dele. Nós somos esse templo, porque nós somos o corpo dele verdadeiramente. Por isso ele disse: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de comércio. Não façais do povo do meu pai povo de comércio, conforme está no DVD. A igreja, em alguns outros. Pode ver lá quem tiver dúvida. Tá certo, amada? Então, neste momento agora, você tem um contraste. Um povo entendendo coisa física, achando que ele se referia ao templo, e ele falando de coisa no entendimento. Nós temos que entender hoje que o corpo verdadeiramente somos nós. Somos nós. Isso é um entendimento espiritual. É um entendimento. Tá certo, amada? Qual povo é aquele, amada, que achou que era o templo de pedra? O povo religioso. Né? É o religioso. E hoje, amada? O povo que está achando ainda que o templo é de pedra por aí. Infelizmente, é os religiosos. Esse povo religioso vê o espiritual ou o físico? O físico. Então, meu amado, se você se enquadra como um desses, saiba que você deve rever esse conceito. Vamos para o segundo em que o Salvador encontrou pela frente, ainda no Evangelho segundo João, mais uma pessoa que só via coisa física. Tá. O Salvador respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Pode seguir, minha rica. Né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: soberano, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amadinha, as pessoas hoje têm ido no domingo tirar água em algum lugar, tá com sede de novo. Verdade. Vai na quarta, tá com sede de novo. Isso é verdade. Vá na consagração pela manhã e tá com sede de novo. E vá também na festividade, vai no domingo e volta de novo, e toda semana, e não para de ir. Não para. Porque não está bebendo da água verdadeira. Você vê que a mulher do poço, amada, até aquele momento, ela só tinha visão física. Ele fala: mulher, se souberes o dom de quem te pede de beber, tu que lhes pediria. E ele, no caso do Salvador, lhe daria água viva. Sim. Quando ele fala da água viva que salta para a eternidade, que quem dela bebe não tem mais sede, a mulher está vendo coisa física. Eu não quero caminhar fisicamente até o poço, porque só entende coisa física. Mas essa mulher, assim como Shaul, ela se libertou disso. Sim. Ela se libertou porque depois ela falou: veja que tu és profeta, onde eu devo adorar?
Então agora o assunto já mudou para coisa de entendimento, para coisa espiritual. Entende, amada? Então é o segundo ponto que você observa um contraste entre quem enxerga coisa física e quem enxerga coisa espiritual. Nesta mesma passagem, o Salvador fala assim: o Pai busca aqueles que o adoram no entendimento. No entendimento. Tá certo? Sim. Fala assim, porque o Pai é espírito, ele é o entendimento. Assim importa que quem o adore no entendimento. Shaul chegou a dizer, ao Criador que sirvo no meu entendimento. Né? Aos filipenses. Sim. Não é verdade, amada? Presto a ele um culto no entendimento, um culto racional. E aquele, aos romanos. É verdade. E aquele, eu falo até por mim agora, que presta um culto, não é ao Criador no espírito, no entendimento, ele está sempre cheio. Assim, não precisa. Mas assim, quem tem necessidade de ir num templo, numa denominação, tem sempre que estar indo lá, porque tem a sensação, sim, de que se não for, está faltando alguma coisa. O que acontecia comigo. Eu sei, amado. Ele está preso agora a tipo um pagamento perpétuo que nunca termina ao templo. É um compromisso com a denominação, com o templo, com coisa física. E se não for, sente culpa. Se ele não andar fisicamente até esse local e não fizer coisas físicas, de cantar, de falar, exatamente, ele acha que ele está fraco na fé. Como é que pode? É estranho. Fraco no entendimento, na fé, né, amada? Que é coisa hard, é software, se ele não for fazer atividade física. É uma coisa muito estranha. Esquisito. Shaul não conseguiria entender isso. Certamente que não conseguiria se alguém falasse para ele hoje. Shaul é assim hoje. Ele diria, como pode isso? É um paradoxo. É verdade. Né? Que o templo do Salvador, no entendimento, é o corpo. Somos nós esse corpo. Né? E vimos também que a água que a pessoa bebe é o conhecimento da verdade. É o Espírito do Pai. Entende? Então é essa a água que jorra. Ela jorra por quê? Porque, amada, uma coisa é você ficar nesses lugares para você se alimentar. É assim que eles fazem? Para se alimentar daquelas coisas ali? Outra coisa é você ter alimento ou água transbordando em você para alimentar outros. É verdade. É aquele sentido do comer em função do repartir. Então, quando a pessoa tem verdadeiramente conhecimento da água viva, do conhecimento pleno da coisa do Criador, ela transborda. Ela é uma fonte que passa isso para outras pessoas, ela compartilha. Ela faz a Eucaristia, a partilha, a ceia, que não é mitraica. Com certeza. Então, isso é no entendimento. Isso é espiritual. É no entendimento. Tá certo, amada? Vamos ler mais um agora. Já vimos 2, mas vamos ver 5. Sim. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amadinho, o Salvador foi tão claro, foi tão explícito, foi tão simples, tão direto. Mas até hoje as pessoas comem o pão da padaria. Comem. Porque estão seguindo os princípios dos vossos pais. É a mesma linha de entendimento, é o mesmo espírito do erro que vem desde aquela época. Quando o Salvador falou isso, ele estava diante do Sinédrio. Ele estava diante da cúpula do sistema religioso, da nata, dos principais líderes religiosos da época dele. Seria como hoje ele está na frente, no Brasil, do Macedo, Malafaia, R.R., Valdomiro, e outros menores aí. E esses são os 4 maiores. Então, a nata estava ali. E ele disse, vocês são de dura cerviz, vocês não se curvam para a verdade. É dura coluna cervical. Né? Não se curva para aceitar a verdade. E ele fala que os vossos pais comeram um pão no deserto. Aquele pão do deserto, amada, era entendimento, era um alimento verdadeiro que entrava pela boca e saía pelo bumbum? Era um alimento, né? Era um alimento. Um alimento físico. A pessoa comia aquele pão. Vossos pais comeram aquele pão e morreram. É igualzinho a água viva. Tem que ir no poço todo dia buscar mais. Verdade. Né? E vai morrer. Isso é sombra. A pessoa come o pãozinho da padaria, o Salvador disse, tudo que entra pela boca vira fezes e sai pelo ânus. Exatamente. Então a pessoa vai morrer, mas isso é
sombra, morte eterna. Que seria o inferno católico que eles falam. Inferno católico. É o inferno católico, para você entender melhor. O inferno que você aprendeu. É a morte eterna. Então você come esse pão. Hoje, é um pedacinho desse tamanhozinho ainda, só uma solenidade. Aquilo vai virar um tantinho de merda tão pequeno que não dá nem para medir. Porque vai ser compactado só ali o excremento. E não vai adiantar nada. Mas o Salvador fala, o pão que eu vos der é a minha carne. Exato. Hoje você vai repartir esta carne de forma espiritual. Como é de forma espiritual? Entendimento. Você vai falar para as pessoas e elas vão entender. Esse é o espírito. Agora, ouvindo você explicar, me veio assim, meu entendimento, que o porquê que eles conseguiram enganar mais de 2000 anos as pessoas, mesclando o verdadeiro entendimento com o físico, né? Por causa da tal simbologia. Certo. Porque, na verdade, a gente sabe agora o que é físico, que é o que eles praticam, e o que é espiritual, que é o que está na Escritura. Mas eles fazem o físico, né, dizendo ser espiritual, no caso de comer o pão, dizendo que é simbólico. Então, assim, eles conseguem enganar as pessoas. Eu entendi bem o que a minha amadinha falou. É tipo aquela coisa de aceitar mitra. Se eles falam assim, vocês vão aceitar mitra, Deus só romano, ninguém quer. Eles falam, aceita Jesus que morreu na cruz. Exato. No final vai fazer preceitos que são para mitra. Que são para mitra. Da mesma forma também, né? Qual que você colocou, amada? Da simbologia que eles se falar para você assim, ó, come esse pão aqui porque eu tô te enganando, porque ele vai entrar pela boca e sair pelo ventre. Exato. Não vai comer. Então eles vão dizer, isso aqui simboliza o corpo de Cristo. É isso que eu quis dizer. Eu queria saber onde está escrito essa simbologia. Né, porque na Escritura são só duas coisas, física e espiritual, não tem um meio termo. Né? Então eles te levam a um espírito errado, ao entendimento errado. Né, amada? Exato. Um espírito de confusão para que você confunda. Comer um pedaço de pão simbolicamente, que isso é ritual. Isso não tem amparo da Escritura, com o repartir do pão, que é o corpo dele, que é falar dele para as pessoas. Isso. Para respaldar essa coisa mística deles, né, ritualística, eles acrescentaram um texto na Bíblia. Na Bíblia. Comei, fazei isso em memória de mim, um texto que é apócrifo. Esse trecho não existe na Vulgata, e muito menos nos originais anteriores à Vulgata. Né, amado? Isso. Então, meu amado, chegamos no terceiro ponto. Esse é, vossos pais comeram pão físico. Cara, não foram só os pais, não. As pessoas hoje ainda estão comendo um pão físico na Santa Ceia. Ou a hóstia católica, que é trigo, é o mesmo elemento, é a mesma simbologia. Mas o Criador mandou comer a carne dele. E se você já come a carne dele, agora você tem o dever, o direito, né, amado, acima de dever, que bom. É verdade. De fazer o quê? Repartir. Porque eu penso assim, a partir do momento que os nossos olhos, nossa mente é aberta para o entendimento verdadeiro, é aí que a gente tem mais a responsabilidade de repartir essa ceia, não ficar só para a gente, né? É isso aí, meu amado. Por amor ao próximo, que é a base de tudo que ocorreu no passado, né, amado? Até os dias do Salvador e até os dias de hoje. Por esse motivo, por amor ao próximo, você vai repartir com ele agora. O pão espiritual, o pão do entendimento, é falar para que a pessoa entenda. Amada, interessante, né, minha rica? A ferida, né? Sempre a ferida é o que não pode de maneira nenhuma cicatrizar nesse sistema. Eles têm que deixar uma ferida aberta. Você observa, por exemplo, amada, porque eles nunca deram vamos dizer, um medicamento para fechar a ferida. Porque nunca falaram que entendimento e espírito... Com certeza. É a mesma coisa para nós. Né, amada? Por quê? Seria dar um bálsamo para esse ferimento. Seria dar um analgésico para dor. Seria o quê? Aquele antibiótico. Antibiótico. Né, amada? Seria dar um antibiótico. Já há muito tempo ter dito assim, meus irmãos. Para falar do espírito verdadeiramente, das coisas do Pai, é muito difícil. Mas nós podemos dizer que para a gente, para nós humanos, espírito, na verdade, é o entendimento. É a parte do software do cérebro, que é a mente. A mente, ela entra nela o espírito, o entendimento. Não é verdade, amada? Isso. No hardware do cérebro entra sangue, que fica circulando lá dentro. É verdade. É físico. Físico. O cérebro é o encontro do físico com o espiritual. Do cérebro com a mente.
do software com hardware. Entende, amada? Eu entendi. Mas eles fazem, sabe o quê? Esse movimento protestante, principalmente o cristão de modo geral, faz o efeito da pororoca. Da pororoca. É uma pororoca no cérebro das pessoas. E as pessoas ficam confusas com água salgada e água doce. Misturado, igual o efeito da pororoca. Mas o efeito da pororoca é muito bonito. E até natural, né, amada? É lindo. Só que nesse caso eles fazem uma tapiação na pessoa, uma lavagem cerebral. Eles fazem uma lavagem na mente, uma sujeira. Lavar é limpar, né? Eles fazem uma sujeirada, uma cagada na mente das pessoas. Na verdade é que eles não têm interesse mesmo. Eu acredito que muitos não sabem, mas os que sabem jamais vai falar que é o entendimento. Porque o que eles querem é que as pessoas pensem que é o Espírito Santo, aquele que faz pular, rodar e todas aquelas coisas. Porque isso aí as pessoas também gostam, vai atrás. Já que eles não querem que a pessoa tenha o espírito de verdade, ou seja, que a pessoa entenda, eles não entendem e não falam que é o entendimento. Isto. Meu povo será destruído por falta de entendimento, de espírito, entendimento, de conhecimento. Por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitou a lei do amor ao próximo e não tem amor para falar a verdade para as pessoas. E aí, né, esse texto é perigoso, né? E por isso já te tenho rejeitado. E também naquele dia rejeitarei seus filhos. Olha que perigo, amadinha. É verdade. Amadinha, nós vimos até aqui então que o templo, de forma física, que o povo entende até hoje, é de pedra. De pedra. O templo espiritual é o nosso corpo. Tá certo? O templo de pedra tem origens nesse conceito atual do templo de Davi, Salomão, físico. E o templo verdadeiro, somos nós, é o corpo, tem origem no próprio Criador, levantando Azalael e Oliabe para fazer o tabernáculo de pele, que é uma sombra nossa, né, do que verdadeiramente somos nós. Sim. Nós vimos também que a mulher do poço, ela tinha a visão somente física, porque ela dizia, me dá dessa água, que eu não quero andar até o poço para tirar todo dia. Esse poço é muito fundo. E aí o Salvador disse, não, minha senhora, minha amada, eu sou essa água viva. Quem tem entendimento, né, e conhece dessa água viva, não volta a ter não vai ter sede. Ele fala, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. Deste que crê em mim, como diz as Escrituras, é deste que fluirão rios de água viva, né? Desse entendimento. Nós vimos também que o pão não é físico, é um pão espiritual. Ele é o Salvador. É dele que nós falamos para pessoas e repartimos. E veremos a seguir outros dois momentos na Escritura que também relatam este assunto. E eu creio que você vai gostar de ter esse entendimento, de ter esse espírito. As pessoas vão assistindo um vídeo como esse de hoje e vai abrindo já um leque na cabeça delas de entendimento. Vai. Né, amado? Eu fico bobo de ver como o Espírito do Pai trabalha. O Espírito do Pai mesmo, o Espírito Santo do Criador. Porque as pessoas estão assistindo o vídeo e já vai abrindo alguns horizontes na cabeça delas. Vai. Não é verdade, meu amado? Eu estou mentindo ou estou adivinhando? Nenhum dos dois, meu amado. Eu não estou mentindo e nem adivinhando, porque é isso que ocorre. Eu tenho certeza disso. Com você que está assistindo, fala sério. Da forma que nós vemos mostrando aqui esse entendimento correto das coisas do Pai, esse Espírito, já não vai o Espírito do Criador trabalhando na sua cabeça? Você já não sente isso? Que vai te dando mais visão de coisas que você não via antes? É o verdadeiro, né? Você sabe que é o Espírito do Pai agora, meu amado. Esse é o Espírito do Pai. É coisa incrível, amada. Sabe, quando o Espírito do Pai nos mostra o entendimento correto das coisas a respeito dele. Dele, claro. Dele. Sim. Agora, nós já vimos aqui, só para recapitular, você bem breve, né? O templo de pedra é físico. O Salvador não falava desse, falava do corpo espiritual, no entendimento, nós. Nós somos corpo no entendimento porque nós temos que entender isso e viver isso. Sim. Viver isso significa o quê? Eu não preciso de templo de pedra, eu sou o templo, né? Verdade. E agora, vossos pais comeram o pão do deserto. Nós não precisamos comer pão físico, porque nós não somos como aqueles pais daqueles homens religiosos. Nós somos os lavados, remidos. Nós, na verdade, já comemos o pão, que é o Salvador, que está no nosso entendimento, e nós passamos esse entendimento para as pessoas. Sim. Nós vimos também que nós somos nós bebemos essa água viva e transbordamos, né? Porque comer e beber tem um sentido bem parecido, né, amada? A carne, aquela que ele fala que é ele próprio, é que nós falamos para as pessoas, para o entendimento, para o espírito das pessoas, né? E quando fala água, é a mesma coisa. É aquele alimento também que transborda de nós para as pessoas. O alimento espiritual, o alimento do entendimento.
Minha Riquinha, vamos agora para mais um, é o quarto. Certo. Minha Rica, aquele povo que cercava o Salvador, principalmente, né, os religiosos, mas não só eles, mas o povo todo que queria se aproximar dele tinha um grande problema pela frente. O de não ver o entendimento, de não ver o espírito, apenas o físico. Sim. Hoje as pessoas vão nesses lugares físicos e para exercitar a fé, olha só, o que eles dizem? Eles levam para casa um objeto ungido físico. Uhum. Ah, sim, isso é macumba, amada. Sim. Isso é espiritismo da candomblé de Umbanda e desses segmentos, né? E quando você vê, por exemplo, minha Rica, as pessoas levando para casa esses objetos ungidos, isso é físico. Isso de forma nenhuma é o que o Criador mandou fazer. Eu já levei muito esses lixos para minha casa. Acho que todos nós já cometemos esses deslizes, né, minha Rica? Por falta do Espírito do Pai. Por falta do conhecimento. Nós não tivemos o entendimento correto das coisas do Criador, por isso nós fizemos isso, né? Minha Rica, aí não é mole não. Tomé também era assim. Certo. O Tomé só via coisa física pela frente. Então, o Salvador falava das coisas espirituais e Tomé enxergava coisas físicas. Vamos ver, amada. Vamos. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, soberano, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe o Salvador, eu sou o caminho, né? E a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Beleza. O DVD sobre inferência e referência, nós vamos gravar agora muito em breve. Porque o processo religioso, geralmente, ele tira o foco do objetivo do assunto em si e coloca ao subjetivo e não objetivo. Para poder a pessoa não pescar. Esse aí é um caso clássico. Vamos ler de novo, amadinha, agora só com o objetivo, sem o subjetivo. Vamos lá. Entendi. Disse-lhe Tomé, soberano, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. A pergunta é o caminho. É o caminho. Disse-lhe o Messias, eu sou o caminho. Pronto, ele é o caminho, entende? Esse é o objetivo do assunto. Breve, um DVD sobre inferência e referência. Mas por hora, agora, é sobre espírito. O entendimento que estava em Nicodemos era o entendimento humano. Ele achou assim, olha, o caminho é algo que te leva a algum lugar. Você vai sair daqui para ir à padaria fica à direita. Se eu for para a esquerda, eu vou estar me distanciando. Olha, eu estou aqui no alto do morro e eu quero ir agora à peixaria. A peixaria fica lá embaixo, perto do mar. Então agora eu vou descer o caminho. Olha, peraí. Eu estou aqui no pé do morro e a fazenda fica lá em cima. Eu quero comprar leite da vaca. Então eu vou subir o morro pelo caminho. Isso é físico. Então quando ele disse, eu vou para o meu pai e vós bem sabeis o caminho, né, amada? Sim. O povo pensa, peraí, o pai dele é físico. Mora igual Zeus no Monte Olimpo. Sei lá. Ele vai tomar uma direção. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou ele vai para a esquerda, ou ele vai para a direita. Mas ele está falando do entendimento, amada. É espírito. Excelente. Isso mesmo. Não é do conhecimento humano. Uma coisa é conhecimento humano. Olha, eu vou na casa da minha amada sogra Damiana. Eu vou sair do meu recinto e vou tomar a rua para a direita. Porque é para a direita que a minha sogra amada mora. É físico, a sogra é gente. É gente. Eu vou para o pai e vós bem sabeis o caminho. Ele está falando de coisa do entendimento. Não é de coisa física, carnal. Verdade. Não é de conhecimento. Eu, Rubens, tenho conhecimento. A minha sogra mora para a direita. Isso é conhecimento. Eu, Rubens, tenho entendimento. O caminho para chegar ao pai é o filho. É entendimento. Certo. É outra coisa. Então, amada, o processo religioso transfere a importância do espírito, do entendimento, para o conhecimento. Entende? De coisas naturais. Naturais, é verdade. Natural é um caminho que te leva até o ponto do ônibus. É um caminho que te leva para a rodoviária, para o aeroporto, para a fazenda, para a cidade. Isso é físico. Mas tudo converge para o início deles, porque eles têm que fazer a pessoa entender esse caminho que eles mostram aí, físico, porque senão, né? Tudo não, ninguém vai para a igreja dele. Tudo ia por terra. E sem templo não tem nada. A Amadinha tocou num ponto, mais uma vez, né, que eu fico agradecido ao Pai.
Amado, eu tenho que falar isso em todo vídeo e repetir. Imagine esses homens sem templo. Você consegue imaginar um pedreiro sem sua colher de pedreiro para jogar massa? Consegue imaginar um soldador sem o seu maçarico? Não. Não. Você consegue imaginar um borracheiro, né? Sem a borracha para colar no pneu? Não. Agora imagine um pastor desse processo religioso sem templo. Amada, a coluna e esteio da Orolial é a verdade. É a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade liberta a gente desses homens. Isso mesmo. O que o Salvador falou em relação a esses homens, é só ler o contexto. Entende? O processo religioso. Então, amado, quando esses caras, eles têm um templo, eles têm tudo. Sem o templo, imagine o Macedo sem templo, meu amado. Pare para imaginar. Será que ele seria esse pastor Macedo que ele é, sem o templo? Imagine os outros que estão aí, os maiores e menores. Seriam essas pessoas que eles são sem o templo? Mas eu digo para você, amado, sem querer mexer com a tua emoção, com a tua alma, apenas no teu entendimento, no teu intelecto, no teu espírito. Paulo foi muito maior do que esses homens. O nome de Paulo é muito mais conhecido do que do Macedo, meu amado. Shaul. Com certeza. E ele não tinha templo. Barnabé, Silas, Estevão, Apolo, Lídia. Tem nomes muito maiores que Malafaia, Valdomiro e companhia. E eles não tinham templo. O processo era outro. Esses homens, imagine, amado. Imagine esses homens sem templo. A ferramenta extrativista desses homens é o templo. Amado, eu sou guitarrista. Eu vou tocar minha guitarra agora igual o Passo do Pato lá que eu amo, do Chuck Berry. Igual o Chuck Berry. Mas cadê a guitarra? Cadê a guitarra? Não tem a guitarra. Então eu não sou guitarrista. O que seria do Chuck Berry sem a guitarra? Sem a guitarra. Ou Jimi Hendrix ou qualquer outro. Fala um famoso aí, Coverdale, qual o nome? David Coverdale. Imagina o David Coverdale sem, na covardia, né? O Coverdale sem a guitarra. Então, amado, esses homens sem templo é a mesma coisa, porque não está firmado no Espírito do Pai, da verdade, como está escrito na Escritura. Este é o esteio da igreja, da blasfemada igreja, da Orolial, a verdade. É a coluna. A coluna desses homens é a coluna de pedra do templo de pedra. Tira o templo de pedra, acabou o homem. Então, quando fala do caminho, amada, ele é o caminho, aí fala a verdade, a vida, ninguém nunca para no caminho. O caminho fala rapidinho, mas o resto... Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Sim. É tipo isso. Falta pouco eles apelar para fazer assim. É igual quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as pedras do cemitério se fenderam. E tirando o tempo, ele nunca fala das pedras. Como você diz, tira o tempo desses homens, que acabou o homem, eu digo até mais, não acaba só ele, acaba tudo que é feito no templo. Porque as pessoas... E agora sem o templo? Sem o templo não tem nada. Amada, mais uma vez, minha amada, eu fico agradecido. O problema não é só o Macedo sem templo. O grande problema, amada, é essa multidão que está atrás dele. Se tirar o templo do Macedo, esse povo todo fica perdido. E já está perdido lá dentro. Mas fica mais perdido ainda buscando outro templo para entrar dentro. Vai procurar o Valdomiro. Procurando outro lugar físico para fazer o que faz nesses lugares, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi, minha amada. Para ceiar, jejuar, pular, fazer coral. Peidar, rodar. Fazer todas essas coisas, né? Porque sem o templo, não tem nada disso, né? É tudo no entendimento mesmo. Amado, eu fico pensando o seguinte: se você tirar o templo desses caras, esses caras vão virar poeira. E esse povo vai correr para se enfiar debaixo de outro templo. Se cair outro templo tirar também, eles vão cair para outro. O povo não tem jeito. Porque está acostumado assim com o entendimento que não é o do Espírito do Pai. É um entendimento de engano, é um espírito do engano. E por culpa desses que se dizem pastor, né? Se coloca porque como se líder. eles pelo menos lessem, estudassem direitinho, não iria pôr esse entendimento, essa visão nas pessoas. Se desde o começo, quando o Salvador esteve aqui, depois os apóstolos, seus seguidores que eles mataram, as pessoas iam ter um entendimento verdadeiro. Se eles não matassem os profetas do passado e os profetas da época de Shaul, né, os homens que proferiam a verdade, né, se eles não tivessem dado cabo desses homens, a verdade estaria até hoje aí. Estaria.
né? E agora, amado, nós estamos colocando tudo isso na internet, mesmo as nossas vidas passando, essas coisas ficam aí para que as pessoas possam cada vez mais entender o espírito da coisa, né? Entender o entendimento correto da verdade. Né, amada? Sim. Então, só resumindo, amado, esses caras se prendem ao templo. E quando diz que o caminho ao Salvador, joga por terra a necessidade do templo. Porque eles querem que o caminho seja da sua casa para o templo, é físico. Eles querem que a água não seja o Salvador, seja o que eles falam nesses lugares, para que toda semana você vá se alimentar da água. Eles querem que o pão seja o pão da ceia que você come nesses lugares. Se você vê tudo no entendimento correto, no Espírito Santo verdadeiro do Pai, você vai parar de ter essas práticas. Né, amada? E isso aí vai deixar com que as pessoas esvaziem esses lugares. Agora, não pense que isso vai acontecer. Está escrito, meu amado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta é estreita, só tem um mandamento, amor ao próximo. Não é um monte, ela não é larga, mas ela está oculta. Poucos são as que a encontram. Não adianta, não vai convencer todo mundo, mas você, meu amado, que está assistindo, por favor, meu amado, não faça parte desse grupo gigante, não, meu querido. Faça parte do grupo pequeno. Um grupo que não tem Rubens nem Elaine como líder, não tem ninguém como líder. Um grupo que não fica debaixo da autoridade de ninguém, homem, para as coisas espirituais do entendimento, mas que fica debaixo do entendimento que o Espírito do Pai é encarregado de te dar. Essa é a atribuição do Pai, do Espírito do Pai. A atribuição dele é te convencer do pecado, da justiça, do juízo, da justiça, de você fazer o bem ao próximo, do juízo que virá sobre aqueles que não fazem bem ao próximo, tá certo? E do erro que é estar seguindo após outros deuses e não amar o próximo. Por isso ele te convence do erro, do pecado, está indo após outros deuses e não amar o próximo, da justiça, fazer bem ao próximo, e do juízo que há de vir. Esse é o Espírito do Pai. Esse é o Espírito que você precisa abrir o seu entendimento para que ele entre. Abrir o seu espírito. Aí o seu espírito vai gemer com gemidos inexprimíveis ao Espírito do Pai em você. Tá certo? Não é o gemido, não é o Espírito Santo que geme, é o seu espírito. Né, amada? Igual o Shaul explicou direitinho, nós já falamos sobre isso. No Semeando. Né? É um bom material. Amada, nós falamos em 5, até agora foram 4. Foram 4. Até agora foi a mulher do poço, que queria beber uma água que ela não precisasse andar, porque ela estava cansada de andar, mas ela entendeu, e graças ao Criador por isso. Verdade. Ela passou a adorar o Pai em espírito depois disso, né, inclusive. E foi para a cidade falar isso para todo mundo, ela foi transbordar essa água viva. O bom exemplo da água transbordante, né, é que a própria mulher saiu dali já transbordando a água viva e falando para todo mundo. Isso mesmo. Falando para que o espírito, o entendimento viesse às pessoas, né, amada? É um exemplo lindo da mulher do poço. Está em João. O outro que nós vimos também em João é o exemplo desse Tomé, que não sabia onde é o caminho. E o Salvador disse, eu sou o caminho. É espiritual, é no entendimento. A gente tem que entender isso e viver isso. Né? Outro foi o pão do deserto que se comeram, foram os 3, né? Sim. E teve também o templo, que somos nós, o corpo. Sim. Né? Mas ele falava de nós, do seu corpo, né? Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os homens daquele templo acharam que ele falava do templo, mas ele falava do nosso corpo, a casa do pai. Não é isso? Nós somos o corpo. 3, 4, aliás, né? Isso, agora vamos ao 5º. Agora é um mestre da lei adorado. Nós já iniciamos o vídeo falando sobre ele. Pode abrir, minha rica, por favor. É um mestre da lei adorado. É Nicodemos. O Criador, o Salvador fala assim, olha, é necessário você limpar a sua mente de tudo que você aprendeu de comida estragada nesses lugares e agora deixar o Espírito Santo, o Espírito do Pai, atuar em você, o entendimento correto das coisas do Criador. Então você tem que nascer de novo de forma do entendimento. Sim. Nascer de novo espiritualmente. Esse pessoal, amada, ele quer levar você a acreditar, esse pessoal protestante, não fala o gado. O gado é vítima, na maioria dos casos. Eu falo os algozes, entende? Os predadores, esses desmiolados, homens que só pensam em avareza, dinheiro, usura. Eles querem levar a gente a crer
que nascer de novo espiritualmente é você agora fazer práticas físicas, de ser membro da igreja, dizimista, batizado na água, e que você agora seja fiel no dízimo e ande direito. Direito quer dizer de acordo com o processo religioso. Isso que é para eles nascer de novo. Sim. Eles vão falar um monte de coisa, mas na prática é isso que eles querem. Então não é nada espiritual, é físico. É físico. Eles querem que você, nascendo de novo espiritualmente, venha ter práticas físicas em favor deles. Para dar dinheiro para eles. Sim. Só que é outra coisa que está ali. É o entendimento. É tirar fora todo o entendimento que já chegou até você das coisas do Criador. E agora colocar entendimentos verdadeiros, descontaminados dos outros. Sim. Amado, um bebê quando nasce, eu penso que ele não sabe fazer outra coisa se não for chorar. Ele não tem entendimento de nada. Ele faz cocô nas calças. Ele faz xixi na cama. Ele morde, se botar um peito perto dele, ele vai chupar, bota o dedo e chupa pensando que é o peito da mãe. Exato. Ele não tem entendimento de nada, amada. Não é verdade? Com certeza. Por quê? Porque ele é um bebê. Agora, quando ele começa a ter 2 anos, 3 anos, começa a ter entendimento. Quando a mãe fala assim, ó, não. Quando ele vai mexer, ele já olha para a mãe. Ele já está passando a ter entendimento. Entendimento do que pode, do que não pode. Assim também o Salvador usou uma analogia linda com o bebê. Nós temos que aprender de novo, mas esquecendo daquela nojeira que está aí. Sim, claro. Para aprender de novo como bebê. É isso que ele quis fazer com Nicodemos. Certo. Ele falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino do céu, sei qual é, mas tem que nascer de novo. Né? Agora você vê, amada, como o Criador, o Salvador, rapaz, eu falo, ninguém poderia escrever a história dele, porque seria muita imaginação para ir no fundo do entendimento, do espírito do que é ele. Verdade. Você vê que ele falou isso para quem, amada? Para Nicodemos. Nicodemos era quem? Doutor da lei lá. Doutor líder, da né? lei, amada. Líder religioso, mestre da lei. Mestre da lei. Então, ele falou exatamente, amado, para que você que está assistindo, para que a Amadinha, para que todos nós entendêssemos que isso diz respeito ao processo religioso. Que nós temos que esquecer o que eles ensinaram e passar agora a deixar o Espírito do Pai, o entendimento correto das coisas do Criador, falar no nosso intelecto. Entende, amada? Entendo. Então, por isso é que ele mostrou esse aspecto físico e espiritual neste relato. E João é o cara, meu amado. João, Shaul, esses caras foram fantásticos, amado. O João, fantástico. Verdade. As 2 epístolas de João, ou 3, acho que são 3. Pô, fantástico, é coisa de doido. Verdade. E João, no evangelho dele, falou de amor de cabo a rabo. Ele diz assim, aquele que não ama, não pode ver o Pai, porque o Pai é amor. Né, amada? É lindo demais. E agora aqui tem esse assunto com Nicodemos, que foi ver o Salvador escondido. Por quê? Porque ele não quer arrumar problema com seus líderes superiores a ele no processo religioso. Então é em oculto. Olha como esses caras gostam de coisa em oculto, né? Ele foi ter com o Salvador à noite, para que ninguém veja ele ao lado do autor da fé. Terrível, né, amada? Autor do entendimento correto. E da Vamos vida. lá, amada. O Salvador respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Altíssimo. Agora ele vai ver coisa física, olha lá. Ó. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Assim como aqueles outros homens só via coisa física do pão que desceu do céu, e acredita até hoje, tem que comer um pedacinho de pão, né, que é isso que o Salvador mandou, que é físico. Assim como aquela mulher que mudou de vida, né, mas que antes via água como água física e o caminho para o poço, como tendo que andar até lá para tirar água do poço fundo. Assim como aqueles colegas deste Nicodemos acharam que ele falava do templo de pedra, mas ele falava do corpo dele, de nós, né? Assim como esses homens do passado só viam coisas físicas, os de hoje continuam na mesma. Não é de se admirar de Nicodemos, porque Nicodemos é um autêntico representante deste grupo. Ele era mestre da lei em Israel, ele era líder religioso. E ele fala fisicamente, olha, eu não consigo ver nada no entendimento. Eu não consigo ver as coisas espirituais. Então eu quero saber como eu vou entrar de novo lá da minha mãe e ficar na barriga dela.
Não pode, isso é impossível. Por quê? Porque não enxerga, meu amado. É igual Balaão. Não enxerga, é igual o sucessor de Geazi. É igual Davi, né? Com relação ao templo e ao tabernáculo. Não enxerga a coisa espiritual, meu amado. E você não pode mais de maneira nenhuma ser um desses, meu rico. Jamais. Daqui para frente, jamais. A partir de agora, você tem que ser alguém que enxerga o que o Salvador quis mostrar para todo mundo. O mais importante, o mais valoroso, o mais precioso. O espírito, o entendimento das coisas verdadeiras. Amado, é até bom de tratar desse assunto, abrindo um parênteses bem rápido, porque agora nós vamos ver o seguinte, que você já sabe do corpo e do espírito. Sim. Corpo físico. O espírito, o entendimento. E breve também sobre a alma. Nós vamos saber dividir isso bem num DVD muito próximo, que é uma chave de entendimento fantástica também. De novo, amadinho, quero ver de novo esse texto com a minha rica. O Salvador respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Altíssimo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino, amada. Ver o reino é você enxergar as coisas do Pai verdadeiramente. Então você não tem visão, se você não limpar da sujeira que está aí. O espírito não consegue habitar, tem que tirar do espírito habitar, né? E o Salvador está dando esse valor a isso. Quando ele fala assim, na verdade, é algo que ele quer dizer assim, isso aqui é preciosíssimo. Então ele repete, na verdade. Entende? Significa o quê? Acentuar a importância disso. Certo. É tipo falando assim, olha, presta atenção porque agora isso é muito importante. Aí ele diz, na verdade. Então, na verdade, isso é muito importante. Se a pessoa não consegue ver a coisa espiritual, no entendimento correto, ela não consegue ver o Criador. Entende, amado? Entendo. Não consegue ver o reino do Criador. Aí o Nicodemos responde, ele não sabe nada. Aí ele diz, né? É igual o processo religioso, amado. Eles não sabem nada. Eles andam amordaçados, não pode falar. São cães mudos que não ladram. E esses cães são gulosos. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Como pode ele sair de novo do ventre da mãe? Você já está grande aqui fora. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí depois sai de novo? É maluco, cara. É louco. É um descabeçado esse cara do processo religioso. O Salvador respondeu, na verdade, ó, de novo, digo, segunda vez. Olha, isso é muito importante, presta muita atenção. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Criador. Quem não nascer dele próprio, a água viva é ele. Tá certo? Sim. Ele é a nossa água viva. Ele é o pão vivo, ele é tudo para nós. Então quem não nascer dele, do entendimento correto dele, da água e do Espírito, não pode ver o reino do Criador. Vai em frente, amadinho. Né? Entrar, né? Não pode entrar. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu desse entendimento errado, faz parte desse entendimento errado que está aí. E representa a carne também a lei de Moisés aí, viu, a lei de Moisés, práticas de culto divino. Certo. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Quem é nascido do entendimento é o que se entende. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? O Salvador respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? É um escândalo, né? Você é mestre, ensina para todo mundo e não sabe nem o que ensina. Amado, você ouve o vento. Onde ele iniciou? A gente não vê. A gente não sabe. Não é verdade? Isso, sim. Relê de novo esse pedacinho do vento, por favor. Vai lá. O vento assopra o vento assopra onde quer. Onde quer aparecer, aparece o vento. E ouves a sua voz. Nós ouvimos o ruído, né? Mas não sabes de onde vem. Nós não sabemos de onde vem o vento. Nem para onde vai. Também para onde ele vai parar, nós não vemos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amada, quem é nascido do entendimento verdadeiro, nós não temos, na verdade, algo palpável para poder ver, para poder
aí vou dizer aquela palavra, ter conhecimento. Porque ele citou o vento, amado. Ele podia ter citado uma coisa mais física que o vento. O vento é constituído de moléculas, é físico. É físico. Só que o vento você não vê. Sim. Você só sente. Então, ele falou assim, ele deu esse exemplo para dizer que essas coisas são na mente. Se aquele tempo o Nicodemos conhecesse computador, certamente ele usaria outra analogia. Ele usou a do vento porque era mais própria para a época. Se o Nicodemos tivesse um PC, certamente ele usaria uma melhor. Olha, é o software, não é o hardware. Entende, amado? Entendo. Então, quer dizer, o conhecimento do Espírito é do entendimento, não é do conhecimento de ver as coisas. O que aquele Nicodemos via era um bebê sair pela madre, rompendo a madre ali e sair. É o que ele via, é físico. Então, o Salvador, na época, apostou em algo analógico que ele conhecia, o vento. Que ele, digo, Nicodemos, conhecia o vento. Então, ele falou, tem que ser como o vento. A visão é essa. É do que você não tem palpável. É o software. Você pega o Windows na mão? Não. O programa Windows. Eu vou pegar o programa Windows na mão. Eu vou pegar o programa que eu estou usando aqui agora, é o SoundForge na mão. Não, amado, é igual o dinheiro, virou isso, né? Você pega os números do dinheiro na mão. Não. Virou software também, para enganar o povo, né? Mas, fiz uma piada agora. Mas veja bem, assim como nós não pegamos um programa de computador na mão, o programa é como o vento. Você pega o vento na mão? Não. Por isso que o Salvador usou essa terminologia. Certo. Entende? Mas nem assim Nicodemos compreendeu. E ele falou, você ensina. E não sabe disso, Nicodemos? Tão elementar. É uma prova inequívoca, amado, que esse sistema religioso que está aí, amado, é completamente contrário às coisas do Pai. É verdade. Eles não têm entendimento, não têm o Espírito, nem quer passar para ninguém. Amada, nós demos 5 exemplos, mas eu gostaria de introduzir aqui um outro assunto aqui que é interessante também. Quando eu falei introduzir, amado, eu já falei desse assunto. Lembra qual é ou não? Lembro. Então fala. Batismo? Batismo. Essa palavra batismo, meu amado, se ela não tivesse sido utilizada dentro do seu contexto grego, romano, batismo, você entenderia muito melhor o espírito da coisa. Você teria muito melhor o espírito do conhecimento verdadeiro das coisas do Pai. Por quê? Porque na etimologia de batismo é introduzido, é iniciado. Quando você vê falar assim, amada, vem cá, vou te jogar água na cabeça, vou te batizar. Tá certo? Agora vem cá, se ajoelha aqui nesse pentagrama. Vem cá no pentagrama, se ajoelha aqui nessa roda com o pentagrama que eu vou te iniciar. Vai ser uma iniciação. Eu estou falando de batismo. Entende? Estou entendendo. Por exemplo, em cultos que se faz ao diabo, a Satanás, se usa o termo iniciado. A iniciação, até na maçonaria. Sim. É iniciação. Mas a palavra iniciado, introduzido, é a mesma palavra batismo. Então é como você falar assim, festa de casamento e núpcias. Tá certo? Então, quando você fala em um termo, por exemplo, eu vou firmar aqui essa assinatura. Firmar, assinar, é a mesma palavra. Certo. Né? Então, tipo assim, um sinônimo. Então, quando eu falo assim, você vai ser introduzido neste assunto, você vai ser batizado nesse assunto. Quando fala, você vai ser iniciado nessa seita satânica, você vai ser batizado nessa seita satânica. Entendi. É a mesma palavra. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar também de algo que seria mais ou menos isso, físico e espiritual. Sim. Batismo é espiritual. Ensinamento, início do ensinamento, introdução. E o ato de jogar na água e tirar é físico. João Batista, amada, olha que interessante, ele jogava a pessoa na água e tirava para mostrar de forma física o espiritual. Ele buscava um meio de dizer para você assim, olha, tá vendo o vento? Você não pode pegar o vento. Entende? Isso é a coisa espiritual, é no entendimento. Certo. Aí ele, você tem que ser limpo. Você tem que parar de ser o jeito que é e ser um novo homem. Sim. Você tem que nascer de novo, da água. Joga na água e tira. Aí, esse ato físico é o ato de introduzir. Não só introduzir fisicamente na água, mas no ensinamento. Por isso está escrito, João Batista ensinou o ensinamento do arrependimento. João Batista ensinou o ensinamento do batismo.
Entende? João Batista batizou o batismo do arrependimento. Ele ensinou arrependimento, ele introduziu nesse assunto, ele preparou o caminho. Então, amado, esse assunto é muito legal. É um assunto que é uma chave de conhecimento muito boa. E eu penso que o próximo DVD está imperdível. Vamos conhecer verdadeiramente o batismo. Vamos analisar texto por texto. E aí, você certamente terá muito mais visão do que nós das coisas da Escritura, porque com os textos que nós dermos, você vai entender o fio da meada, o espírito da coisa, né, o entendimento correto. Sim. E dali para frente você vai ter muito mais informações. Minha rica, muito obrigado. Nada. A você que assistiu também, muito obrigado. E até o próximo com o batismo.